Nós estamos em Qumran, é uma região aqui às margens do Mar Morto que se tornou conhecido, famosíssimo, a partir da década de 1940, final da década de 1940, quando no ano de 1947, dois pastores beduínos encontraram aquilo que seria a maior descoberta arqueológica de todo o século XX, os famosos manuscritos do Mar Morto, ou os pergaminhos de Qumran. Nós estamos aqui nas escavações arqueológicas dessa comunidade que era conhecida como a comunidade dos essênios. Quem finalmente eram os essênios? O que se sabe deles é que era uma comunidade de judeus, uma comunidade religiosamente piedosa, que não concordava com a religiosidade dos sacerdotes de Jerusalém. Eles afirmavam que esses sacerdotes haviam se corrompido, que eles haviam perdido a pureza da essência da piedade de Deus. Então eles decidiram não se contaminar com a religiosidade praticada pelo judaísmo daquela época e procuraram um local mais isolado, no meio do deserto, um local entre as montanhas. Então finalmente eles vieram para cá e estabeleceram aqui a sua comunidade. Inicialmente houve muita controvérsia com relação aos essênios, com relação a quem seria, o que seriam essas escavações aqui, devido a alguns córregos, aquedutos, a presença de muita cisterna, como nós podemos ver aqui. Muitos passaram a acreditar que isso aqui não se tratava de uma comunidade religiosa, e sim de um local onde se produzia cerâmica. Muitos pensaram inicialmente, defenderam essa teoria, de que aqui era um local onde se produziam vasos, devido inclusive a alguns achados feitos aqui no local, de potes de vasos. Porém, essa hipótese, esse pensamento, posteriormente foi descartado, devido a algumas outras descobertas, devido a alguns outros estudos e a evidência, a presença de outros elementos que fizeram com que os estudiosos passassem a defender sim que aqui, Qumran, seria então a base, o centro da vida comunitária dos essênios. Então alguns inclusive pensam que João Batista sofreu algum tipo de influência da comunidade essênia, e sinceramente não é difícil que isso tenha acontecido. Alguns defendem que Jesus Cristo deve ter vindo alguma vez para cá. Essa possibilidade também não está descartada. O que vocês estão vendo aqui atrás de mim é uma cisterna da época, muito profunda por sinal, e tinha que ser, afinal de contas nós estamos no deserto da Judéia, um lugar onde quase não chove, tá? Aqui chuva, aqui é um assunto em extinção, inexistente, tá? Uma das descobertas que fizeram aqui nesse local, que descartou a hipótese dessa comunidade ser uma comunidade de trabalhadores que produziam cerâmica, é porque aqui eles encontraram o chamado banho mikvah. O que é o banho mikvah? São essas banheiras que era produzida, era construída em comunidades religiosas, em que na religiosidade judaica, isso aqui é utilizado para rituais de purificação. O banho mikvah ou mikvé, como alguns dizem. Então essa comunidade passou a ser aceita e entendida basicamente como uma comunidade religiosa, tá? A história dos manuscritos do Mar Morto é que dois pastores beduínos, jovens na época, cerca de 16, 17 anos de idade, estavam pastoreando suas ovelhas aqui nessa região, e você pode perceber que é uma região montanhosa e existem muitas cavernas aqui nessas montanhas. E de repente um desses pastores, chamado Mohammed, ele percebe que está faltando uma ovelha no seu rebanho e sai à procura dessa ovelha,
E para não entrar em uma dessas cavernas, ele pega uma pedra e atira dentro dessa caverna. Caso a ovelha estivesse lá, a pedra batia, a ovelha ia berrar, né? Mas ao invés de escutar a ovelha berrando, ele escutou o barulho de vasos quebrando. Isso chamou muito a sua atenção. Então ele entrou nessa caverna e descobriu lá dentro vasos com muitas peças de couro. Inicialmente ele não sabia de que se tratava. Então ele pegou essas peças de couro, levou até a cidade, né? Um comerciante local em Jerusalém chamado Cando foi quem recebeu esse material, e Cando rapidamente identificou que se tratava de material antigo, que deveria valer alguma coisa. E isso começou agora a ser buscado, ser procurado, e de repente tinha sido feita a descoberta aí não oficial dos manuscritos do Mar Morto. Isso chega aos ouvidos da comunidade científica, e os ingleses e os americanos começaram a oferecer um certo valor por cada manuscrito que fosse encontrado. E isso foi um prejuízo, porque por causa dessa atitude fez com que as pessoas aqui no local pegassem os manuscritos e começassem a rasgar os manuscritos, fragmentar os manuscritos, porque eles receberiam mais, já que os ingleses e americanos estavam pagando um valor alto por cada manuscrito. Então, ao invés de eles entregarem um só manuscrito, eles rasgavam esses manuscritos em vários fragmentos e venderiam mais e receberiam mais por isso. Além do mais, esses manuscritos já estavam ali há mais de 2000 anos. Então, acomodados dentro de vasos cerâmicos. Então, o simples fato de você retirar a tampa do vaso cerâmico e o ar entrar naquele lugar, isso fazia com que muitos manuscritos se desmanchassem, eles fossem vaporizados, né? Desfragmentados naquele local. Então começou oficialmente a busca pelos manuscritos no Mar Morto entre os anos de 1947 e 1948. E uma das principais cavernas em que esses manuscritos foi descoberto é essa caverna aqui. Essa caverna se tornou famosa, inclusive fotos tiradas aqui nesse local viraram capas de livro, de revista, e sempre que se fala em manuscritos de Qumran, manuscritos do Mar Morto, a imagem dessa caverna, dessa montanha, essa imagem termina aparecendo. Aqui é um local muito alto, e quando os pesquisadores chegaram aqui no lugar e começaram a fazer a sua pesquisa de forma oficial, de maneira acadêmica, eles descobriram que essas cavernas, não apenas essa, a caverna 4, a caverna 11, que são as principais onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, nessas cavernas não existiam apenas manuscritos, existiam também estantes de madeira. Isso faz entender que parece que os essênios que moravam aqui, eles estavam usando essas cavernas como um arquivo, como uma grande biblioteca, e estavam catalogando o material descoberto aqui. E em cada caverna dessa, eles estavam selecionando o tipo de manuscrito que ficaria ali. Então foram descobertos manuscritos do Antigo Testamento, foram descobertos manuscritos do Novo Testamento, manuscritos em grego, foram descobertos o rolo da comunidade, livros de oração, as regras de prática daquela comunidade. Foi descoberto um manuscrito de bronze, né? E aí surgiu a teoria de que esse manuscrito teria os indícios da localização e também a relação de onde estaria todo o tesouro do Templo de Salomão. E isso foi um verdadeiro alvoroço na comunidade científica, quando começou então uma verdadeira maratona em busca dos manuscritos do Mar Morto. E é aí quando finalmente é exposto para todo mundo a maior descoberta arqueológica do século XX. Pessoalmente, para mim,
esse aqui é um local muito especial. Talvez aqui em Israel esse para mim seja um dos lugares mais especiais que existe. E por quê? Porque aqui em Qumran nós temos a descoberta de manuscritos que, quando traduzidos para o português, comprovam de forma fiel, de forma irrefutável, a confiabilidade da Bíblia que nós temos, por exemplo, em português. As descobertas feitas aqui nesse local são uma prova cabal, uma evidência física de que a Bíblia, a palavra de Deus, não foi mudada. Ela não foi adulterada ao longo dos anos. Isso é simplesmente impressionante. Algumas pessoas dizem, ora, como eu posso confiar na Bíblia, na palavra de Deus? Como eu posso saber que a Bíblia não foi mudada, que a Bíblia não foi adulterada, modificada ao longo dos anos? Afinal de contas, nós temos aí o texto, por exemplo, do Antigo Testamento, que tem aproximadamente 3.500 anos. O texto do Novo Testamento tem aproximadamente 2.000 anos. Como eu posso saber que esse texto, ao longo de tantos anos, não foi modificado? Bom, por meio, por exemplo, do estudo dos manuscritos do Mar Morto, nós podemos comprovar que a Bíblia que nós temos é confiável. Ela não foi mudada ao longo dos anos. Por isso, para mim, esse aqui é um local muito especial. É especial também porque, apesar do islamismo ser um dos maiores inimigos do cristianismo na nossa era, de uma forma irônica, Deus usa o islamismo para fazer uma descoberta que comprova a confiabilidade, que comprova a confiança e a veracidade da Bíblia, da palavra de Deus. Então eu espero ter te ajudado de alguma forma. Deus te abençoe. Forte abraço.